Olá, meus irmãos, graça e paz, excelente dia, um dia muito abençoado, um dia muito especial sobre a tua vida, sobre o teu coração. Que Deus possa usar esse dia, nesse domingo muito abençoado para falar ao teu coração, que possamos manter o foco, daquilo que o Senhor tem reservado para nós neste dia e ao terminarmos esse dia, possamos receber 100% daquilo que Deus tem para nós. Falando de foco, falando daquilo a qual realmente é a nossa missão, para nós o domingo é um dia muito especial, que é nós louvamos, cultuamos, adoramos ao Senhor todos os dias, mas no domingo de uma forma especial. O Senhor nos dá a oportunidade de fazermos isso em comunidade, com os nossos irmãos, com as nossas igrejas, poder visitar outras igrejas, poder realmente estarmos juntos para viver o querer, a vontade e a graça dele. E aí eu quero hoje, então, aproveitando esse tempo, eu já tenho comentado um pouco sobre esse versículo nos nossos cultos, no dia a dia a gente tem. Eu gostaria de hoje voltar a esse texto que é Atos capítulo 1, versículo 8, um texto bastante lido, que vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu creio que sim, é um texto que grande maioria de nós conhecemos. E eu quero compartilhar algo, pensando em algo, naquele momento que Jesus disse isso. Qual é esse momento? Qual é essa situação? O que Lucas está narrando? E Lucas está narrando que Jesus está ali, já pronto, vamos dizer assim, pronto para o elevador subir, pronto para se ascender aos céus, para estar com Deus. E naquele último momento, a última palavra, a última questão que ele diz é isso. Que olha, mais recebereis poder. Tipo, olha, fica tranquilo que vocês receberão poder, porque vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí a gente para na primeira questão para pensar, falando de igreja, de povo de Deus, o Senhor Jesus que voltou aos céus, e nos deixou aqui, mas nós percebemos que Ele não nos deixou sozinho, Ele não nos deixou só, Ele não nos deixou órfão, como Ele vai dizer lá em João, Ele nos deixou o Consolador. E o Espírito Santo não está em nós, ou habita em nós, só para nos consolar, mas também para nos dar poder. O poder que nós precisamos para cumprir a missão do Senhor vem do Espírito Santo, mas precisamos entender qual é essa missão. E aqui nesse texto fica uma ordem clara, nítida, do propósito da qual o Senhor tem para as nossas vidas. Podemos até dizer, alguns vão dizer que é o propósito central do Evangelho, o propósito central daquilo que Cristo veio fazer, que é o quê? Que é ser testemunhas. Ser testemunha. E o texto vai dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E olha que essa parte diz, e serei minhas testemunhas. E seremos testemunhas do Senhor. É interessante que o texto não está dizendo que nos tornaremos, mas que seremos testemunha. E para isso, para ser essa testemunha, não há outra questão, não tem outra forma, precisamos de poder. Esse poder está dizendo de autoridade, esse poder está dizendo de intrepidez. E, irmãos, nós não conseguimos conquistar isso por nós mesmos. Não há um local que nós buscamos, não há algo que eu possa fazer, não há um estudo que eu faça para ter poder, não há subir no monte ou descer no vale para que possamos conquistar esse poder. Não tem, esse poder não vem de nós, não é nosso, não é algo comum a nós. É algo que vem tão somente do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai nos dar poder. É Ele que vai nos capacitar. Então, esse poder que nós temos, que nós precisamos para testemunhar, esse poder que nós precisamos orar, para orar com compaixão, tá lembrado? Para orar com compaixão, para orar com intensidade. Esse poder que nós precisamos para tirar de nós, muitas vezes, toda a vergonha, poder mandar uma mensagem, poder falar, olha, estou orando por você. Não vem de qualquer lugar. Não se acha em qualquer lugar. Não se acha em qualquer esquina. Brincadeira, mas ele vem tão somente do Espírito Santo, porque ele pertence ao poder do Espírito Santo que age.
É essa presença que nos faz, que nos traz encorajamento, que nos traz ousadia, que nos traz intrepidez. Só que nós precisamos entender que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nós temos esse poder e a pergunta é, esse poder é para quê? Será que esse poder é simplesmente com uma ideia de sermos mais santos? Esse poder é simplesmente para transformar a nossa vida, mudar a nossa vida? Também. Será que é um poder simplesmente para ter um linguajar diferente? O próprio texto vai dizer que não. O próprio texto vai dizer que esse poder que nós receberemos poder ao descer sobre nós, o Espírito Santo, a qual já habita em nós, nós recebemos na nossa conversão. Esse poder vem com algo muito específico para sermos testemunhas. Para sermos testemunhas do Senhor. Então, meus irmãos, o que nós não podemos esquecer é que o Espírito Santo é quem nos torna testemunha do Senhor. Ele que nos dá o poder e esse poder, ele é direcionado, o Senhor canaliza ele para algo muito específico. E que algo é esse específico? É realmente poder testemunhar. É poder, como nós temos colocado a frase, poder fazer um convite cheio de poder. Olha, é poder fazer um convite cheio de poder para que as pessoas possam realmente... Sabe quando você faz aquele convite e a pessoa, poxa, não quero ir não, mas me convidou de uma forma tão poderosa. Então, essa é a nossa questão. E isso não é algo que vem de nós, não é de um linguajar bonito que nós temos, não é um jeito, não é aquela pessoa mais política, mais carismática, não. Não, são pessoas que entendem que testemunhar não é algo que vem simplesmente de nós, mas é algo sobrenatural, é algo que vem do Senhor. E é isso, irmãos, é isso que nós precisamos orar ao Senhor, buscar ao Senhor a cada dia. Para quê? Para buscarmos dependência do Espírito Santo. Não dependa das nossas habilidades, não dependa da sua habilidade, daquilo que você acha, não dependa daquela questão, poxa, mas eu conheço fulano, acho que vai ser mais fácil. Não. Tenha muito isso no teu coração. Peça, ore ao Senhor para que você possa realmente buscar e ter essa dependência do Espírito Santo. Para que quem Ele está colocando no teu coração é que Ele quer que você convide. É quem Ele vai usar você com poder e graça para fazer esse convite. É quem Ele vai usar você com poder e graça para chamar de repente alguém que você não tem muito afinidade. De repente é um familiar, de repente é alguém que está distante do caminho do Senhor, você fica, mas como vai? Vamos tomar muito cuidado com a questão da emoção. Então precisamos orar. Senhor, onde o Senhor está me direcionando? Então que nós possamos buscar isso e lembrar, eu e você temos o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo, nós não nos tornaremos testemunha. Nós já somos uma testemunha do Senhor. E que Deus possa te usar, que Deus possa nos usar com poder e graça para sermos um canal de esperança, um canal de transformação, mas principalmente um canal de salvação. Deus abençoe, beijo no teu coração.